Se você passa horas digitando o pedido do seu fornecedor e manda ele em formato PDF e você não vê uma forma de importar isso no sistema, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou ensinar como você faz a importação de arquivos dentro do Xpoder na hora que você for lançar um pedido do seu fornecedor. Então, muitos fornecedores disponibilizam um arquivo em PDF e não necessariamente está no formato que a gente precisa para importar no Xpoder. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar no layout desse arquivo para a gente colocar ele nos padrões necessários para importação. Então, antes de tudo, a gente tem que pegar esse arquivo, por exemplo, em PDF e converter ele para Excel ou para CSV. Então, eu vou estar mostrando para vocês como faz isso passo a passo e você vai aprender a fazer isso na sua base também. Para quem já é cliente da MK Soluções, basta acionar a gente e a gente faz essa parametrização para você aí, acompanha nas primeiras importações que você for fazer, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador, pegar o primeiro arquivo para a gente fazer essa manipulação. Então eu já estou aqui na tela do computador, né? A gente está colocando algumas informações ali embaçadas por conta das informações e a LGPD. Mas esse pedido aqui vai caber muito bem para a nossa demanda atual de fazer essa parametrização. Então, como vocês podem ver em tela, a gente tem um pedido que está no formato PDF, né? Ela abriu aqui no Adobe Reader, né? E você pode ver ali comigo que você tem aqui, ó. Vou até colocar o mouse aqui, ó. Você tem a descrição do produto, código de barras, o tipo, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total, né? Então, o SIS, por padrão, ele não importa arquivo PDF. Então, a gente tem que fazer uma conversão desse arquivo e a gente vai converter para Excel para ficar mais fácil a manipulação aqui, tá? Lembrando que essa manipulação que a gente vai fazer, ela é uma manipulação que apenas vai formatar o arquivo para o formato que a gente precisa. Então o pedido pode ter um item, 10 itens, 200 itens, que vai funcionar da mesma forma se você seguir todas essas dicas, tá bom? Então o primeiro passo aqui é a gente abrir um site para converter esse PDF. Eu vou usar aqui um site chamado I Love PDF. Beleza, estou fazendo a busca dele aqui. Vamos rolar aqui para baixo para a gente encontrar o site, né? Aqui, ó, esse aqui, esse primeiro, ó. Primeiro não, né? Esse aqui que tá escrito ilovepdf.com. Então a gente vai entrar nele, beleza? E a gente vai nessa opção aqui, ó, PDF para Excel. Tá vendo que ele tem aqui vários outros formatos que ele pode converter? Então esse site é muito bacana porque você pode converter para Word, para PDF, para Excel, para vários outros tipos de formato. Mas o que a gente vai usar é esse aqui, ó, para PDF para Excel, beleza? Então eu entrei nele aqui, ó, ele vai dar a opção aqui de eu selecionar o arquivo, né? O arquivo eu coloquei aqui nessa pasta de teste. O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela, ó, e vou pegar esse arquivo e arrastar aqui para cá, ó, dessa forma. Quando você soltar ele ali, ele já vai ter as opções de conversão. Bem aqui embaixo, ó, perto da minha webcam, tem um botão ali, ó, converte Excel. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, ó. Converta para Excel, né? Então eu vou clicar aqui nesse botão agora. Ele está convertendo de PDF para Excel, tudo de forma gratuita, né? E ele já deu um botão muito interessante aqui, ó. Baixe o Excel. Eu vou clicar nele. Bem ali embaixo, ó, no rodapé esquerdo, ó, ele já está terminando de fazer o download aqui, ó. Pedido 16 pau, né? Esse é um pedido de exemplo que a gente vai usar aqui, ó. Vamos esperar ele terminar de converter. Tem que ficar estático aqui, né? Pronto, acabou de terminar, ó. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em mostrar na pasta. Vou copiar esse aqui para a mesma pasta de teste que eu estou usando ali para ficar mais fácil, ó. Vou colocar ele aqui dentro. Ctrl C, Ctrl V, beleza? Agora o que que eu vou fazer, ó, eu vou dar 2 cliques nele e ele vai carregar o Excel.
E o que que a gente vai fazer aqui? Eu costumo falar que a gente vai fazer uma limpeza, né, porque tem muita informação aqui que eu não vou precisar nesse momento. Então o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui na linha 10 aqui, ó, vou deixar na linha 9, por exemplo, vou excluir o que está aqui para cima, porque eu não preciso dessa informação, e vou excluir, ó, a partir da linha 11 aqui, ó, e vou eliminar também essas linhas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais padronizado aqui, ó, diminuir a largura dessa linha. E aí agora a gente já tem, parte da formatação iniciada. O que que a gente falou que a gente vai precisar? Eh, a gente vai precisar do código do produto, da quantidade e do valor unitário. Esse é o layout que eu estou preferindo trabalhar, mas você pode fazer o seu aí do jeito que você achar melhor, né. Então eu vou abrir aqui o Sys-Poder, só para me mostrar onde é que fica essa configuração do layout. Vou entrar aqui com o meu usuário e senha, vou digitar aqui então agora, espera um pouquinho ele carregar. Aí a gente vai agora na opção lá em cima, no menu de compras, ele está carregando ainda. Então a gente vai no menu compras aqui em cima e depois vamos aqui na opção pedido de compras. Para ele carregar aqui a tela do pedido. E aí o que que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai digitar aqui aquele fornecedor, né? Vou usar aqui o FAO, o nome dele aqui, espera aí um pouquinho, o nome dele é FAO, FAO, beleza, esse aqui. Aí agora a gente vai aqui nessa opção de importar aqui em cima, ó. Vai clicar nesse botão importar, vai colocar aqui arquivo manual, vai dar ok, e ele vai abrir aqui, ó, o cadastro do layout. Eu vou vir aqui, ó, em, pesquisa, vou selecionar o layout 01, que eu já criei, vou clicar aqui em alterar só para vocês verem. Então aqui no layout 1, ó, eu estou dizendo que o primeiro campo é o campo produto, ele vai estar na coluna 1, então ele é o primeiro campo. E o que que eu quero referenciar na coluna 1? O código interno do SIS, o código EAN ou o código do fornecedor. Para a maioria dos pedidos, vocês podem utilizar o código interno do fornecedor ou o EAN. Para o meu caso aqui, eu vou usar o EAN, porque lá no Excel aqui, se a gente olhar, ó, o fornecedor destacou o código EAN. Ou eu poderia utilizar aqui a opção código do produto, código interno do fornecedor, seria esse código aqui. Vou usar o EAN, que é o código, vamos dizer, universal, né. Então, aqui no Sys-Poder, ó, eu estou falando, a primeira coluna é o EAN, a segunda coluna é a quantidade, a terceira coluna é o valor unitário. Se o fornecedor destacasse alguma coisa de desconto, alguma outra informação, eu poderia colocar aqui, ó, o quarto campo, o quinto campo, ou poderia colocar aqui o quinto campo e o sexto campo e etcétera, né. Para o nosso teste aqui, eu vou deixar o campo 1, 2 e 3 sendo nessa ordem aqui, ó, produto, quantidade, valor unitário. Se você já fez essa parametrização uma vez, não precisa fazer de novo, ela é só uma vez, tá. Então eu vou desfazer aqui, e vou mostrar aqui no Excel como que a gente vai organizar isso aqui, ó. Então, ó, eh, recapitulando, né, produto, quantidade e valor unitário. Aqui no Excel, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou eliminar as colunas que eu não preciso, então eu vou selecionar aqui as colunas, não preciso desses campos aqui, vou excluir. Vou excluir também, essas outras 2 colunas aqui eu não preciso, tá, porque eu preciso do código barra, quantidade e valor, né. Como o valor, eh eu vou usar o valor aqui do campo, por exemplo, campo total aqui, ó, eu vou eliminar também essa coluna aqui, ó, de valor unitário, porque eu quero o valor total. Detalhe, eh, a gente sempre recomenda, depende do ramo de atividade que você está utilizando, né, fazer o pedido em unidades, porque aí,
é a mesma unidade de medida que você vai utilizar para venda, né. Então, esse campo do valor total aqui não vai dar certo para a gente e nem essa quantidade. Por quê? Porque se você olhar, ela está com o número 1 e na verdade é uma caixa. Da mesma forma todos os produtos para baixo, né. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou se você observar aqui uma situação importante, eu tenho dois ajustes muito importantes que eu tenho que fazer, né. Aparentemente, olhando aqui, eu tenho 3 colunas, porém, se você olhar aqui em cima, eu tenho a coluna A, B, C, D e E. Uma, 2, 3, 4, 5 colunas para 3 informações. Eu não posso deixar dessa forma aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou resolver a primeira coluna, que é o problema. Entre a A e a B, ela tem que virar só uma, então eu tenho que desmesclar esse campo. Aí ele já até selecionou ali para mim, ó, eu vou clicar aqui, ele vai quebrar e virar 2 colunas, ó, agora virou só a coluna A e a coluna B. A coluna B você pode ver que ela ficou vazia, ó. Eu posso aumentar aqui um pouquinho a coluna A, para visualizar melhor o código de barra. Você pode ver que a coluna B ficou vazia, então eu não quero essa informação, vou tirar ela. Mesma coisa na quantidade, ó. Dentro de um campo só, eu tenho 2 colunas, a B e a C. Então o que que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou selecionar a B e a C, e vou desmesclar, vou desfazer a mesclagem que foi feita. Cliquei e vê que agora ele gerou 2 colunas, ó, gerou 2 colunas. Então essa coluna que está vazia eu também vou excluir ela, não quero. Agora sobrou a coluna da quantidade e do valor total. Tenho aqui ainda mais 2 problemas. Qual seria o problema? Eu tenho que colocar a quantidade em unidades. Já recomenda seu fornecedor sempre colocar os preços em unidades, porque aí você não vai precisar ficar convertendo isso aqui, né, na hora que você for fazer a planilha. Então, para esse caso aqui, ó, vou fazer valores simbólicos só de exemplo. Então, vamos supor que essa caixa aqui venha 12, essa venha 12, essa também venha 12, essa aqui venha, vamos pôr 6 unidades, essa aqui eu vou pôr, por exemplo, a caixa vem, eh nesse caso aqui, ó, coloquei 6. Então se é 2, né, 2 vezes 6, 12. Então eu posso colocar 12 aqui, a quantidade final, tá. Se essas caixas fossem com quantidade diferente, você também ia colocar o valor já final. Por exemplo, se aqui fosse 2 caixas com 12, aqui você ia colocar 24, tá bom? Aqui é só exemplo, pessoal. Então, sempre a quantidade aqui, ó, você vai colocar em unidades. Pede seu fornecedor aí, porque senão você vai ter que digitar tudo manual aqui, né. Então vamos supor que essa aqui venha, por exemplo, 24, essa aqui também venha 24, essa aqui venha 15 unidades, essa aqui venha 12 e essa venha 12, tá. O que que eu fiz aqui, resumindo, eu peguei essa quantidade e converti em unidades, tá. Você vai fazer essa conversão aqui, é importante. Caso o seu fornecedor não tenha feito lá na hora de emitir o pedido, né. Agora temos o segundo problema. Qual que é o segundo problema? Eu vou até escrever aqui, ó, quantidade. Beleza. O segundo problema é que eu tenho que ter valor, se você olhar aqui no Excel, ó, no Sys-Poder, ó, valor unitário, não é valor da caixa, né. Então o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou para o Excel e vou transformar esses valores em valores unitários. Como que eu faço isso? Eu vou inserir aqui uma coluna e depois a gente remove o que não precisar, né. Então, ó, eu vou fazer uma fórmula no Excel. Vou colocar aqui o título de valor unitário, pronto. E vou fazer uma fórmula, ó, igual ao valor da caixa dividido por quantas unidades veio. Dessa forma, eu estou convertendo esse valor para valores unitários, certo? Para mim não ter que repetir elas aqui tudo para de baixo, eu posso só clicar nesse quadradinho aqui embaixo, ó, da célula. E aí eu vou clonar a fórmula. Então vê que agora ele dividiu para todos, ó. Beleza? Feito isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso agora excluir a quantidade de caixas, deixa só a unidade. Vou excluir também então essa coluna, tá? Então, e essa coluna aqui do valor total, eu não vou precisar dela também.
tá bom? Porque eu já converti ela para unidade, ok? Pessoal, como nós colamos a fórmula aqui para baixo, se eu chegar a excluir essa coluna aqui, ó, o que que acontece? Ele vai perder a referência da fórmula, né, que era o quê? O valor da caixa dividido pela unidade, e aí como eu deletei a coluna aqui, ele perdeu a referência e dá erro, né. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar a coluna, e aí o segredo aqui, ó, é você, selecionar os campos dos valores que tem fórmula, né, que é aqui está a fórmula aqui em cima, você copia aqui novamente, e você clica com o botão direito e põe aqui, ó, colar especial, texto, que aí ele vai ignorar a fórmula, ó, vou colar, ver agora aqui, ó, aonde tinha a fórmula, estava campo D dividido por campo B, né, ele agora está o valor escrito fixo, né, então agora sim eu posso deletar essa coluna, e ele não vai sumir os valores lá, né. Então o que que eu preciso aqui, que a Assis está me dizendo aqui nesse exemplo? Código do produto, quantidade e valor unitário. Então eu já tenho aqui código do produto, quantidade e valor unitário, né, beleza? O que que a gente vai fazer aqui agora? Para evitar qualquer erro, eu gosto de remover aqui a coluna dos títulos, né, não preciso dela. E também eu tá vendo que tem umas formatação de uns risquinhos aqui que veio da conversão do I Love PDF, esses riscos, né, eu vou remover eles. Como que eu faço? Eu seleciono aqui o que eu preciso, seleciono tudo, venho aqui nesse ícone aqui, ó, clico nessa setinha e clico aqui, ó, sem borda. Aí ele remove agora todas as bordas, ficou o arquivo puro, né. E agora o que que a gente vai fazer, que já é o passo quase final, né. A gente vai vir aqui nesse arquivo, vai clicar aqui em salvar, salvar como aqui em cima, ó, salvar como. Aqui é uma parte muito importante, tá, pessoal. A gente já tem o arquivo original, que foi convertido com o I Love PDF aqui, e a gente tem esse novo arquivo que a gente está tratando, esse aqui, ó. Que eu vou fazer com ele? Eu vou, clicar aqui nesse tipo, né, tipo do arquivo, e é importantíssimo que você coloque esse formato aqui, ó, pasta de trabalho do Excel 97/2003. O que que isso faz? Ele faz com que o arquivo fica no formato XLS. E o I Love PDF, se você observar aqui, ó, ele gerou um arquivo, vamos clicar aqui nas propriedades, ó, XLSX. Esse formato o SIS não abre ali, eu já fiz alguns testes anteriormente, não funcionou. Então agora, ó, a gente vai gerar um terceiro arquivo aqui dentro, que é no formato pasta Excel 97/2003. Ó, vou só clicar em salvar aqui, ó. Se eu voltar aqui na pastinha teste, veja que ele gerou um novo arquivo. E agora, como que eu faço para saber se ele gerou no formato certo, né? Eu clico aqui com o botão direito, ó, propriedades, no primeiro arquivo, vê que agora ele já está no formato XLS, né? É o formato que eu preciso. Esse aqui, ó, tá no formato que a gente acabou de ver, XLSX, não vai funcionar. Então, vou colocar um nome diferente aqui só para nós fazer um teste. Vou colocar aqui ok, ok na frente. Pronto? Ah, ele tá aberto, né? Espera aí. Então, vamos salvar e fechar ele aqui, ó. Salvei, fechar. Vou colocar ele aqui como, aqui, ó, FN, F2. Ok, ok. Vamos aqui agora. Como agora eu estou com 2 arquivos, para não confundir, o que que eu vou fazer? O que não está com XLSX eu vou deixar, vou deletar esse de cima aqui, ó, foi só um teste. Então, excluindo ele, pronto, beleza. Esse arquivo aqui agora, se eu abrir ele, ele já está naquele formato que a gente fez, ó, que é o quê? Que é código, quantidade e valor unitário. Ele já está preparadíssimo para a gente importar no SIS. Vou fechar aqui. Agora o que que eu vou fazer, ó, vou fazer do começo aqui, ó. Não vou gravar aqui porque já estava tudo certo, né. Vou colocar o código do fornecedor aqui, estou fazendo um pedido. Vou colocar o código do fornecedor, vou clicar no botão importar, arquivo manual, vou dar ok, vou na opção pesquisa,
Vou selecionar o layout 1, que foi o que eu criei, já está na sequência que a gente falou agora há pouco. Vou aqui embaixo nesses 3 pontinhos ali, ó, e vou clicar em importar para me apontar onde está o arquivo. E na onde que está o arquivo? No meu caso aqui, ele vai estar em meu computador, disco C, tmp, teste. Essa é a pasta que eu estava manipulando ele aquela hora. Pode ser que a sua está em downloads ou está em área de trabalho, né? Você vai selecionar onde você salvou esse arquivo, tá? Pode ser no seu local de preferência aí. Então agora, ó, eu estou selecionando o arquivo, vou clicar em abrir e vou clicar aqui embaixo, ó, perto da webcam, vou clicar em importar. Ele acabou de processar, o arquivo e ele já me deu uma notícia aqui, ó, arquivo importado com sucesso. Vou dar ok. E todos aqueles produtos que eu, fiz a manipulação, tanto em quantidade, tanto em valor unitário, ele já vai aparecer aqui agora convertido, ó. Os mesmos valores que estão na planilha e as mesmas quantidades aqui, ó, pode observar que todas foram importadas para cá, após essa manipulação do arquivo, né. Imagina o tanto de tempo que você vai economizar agora ao importar esses arquivos. Imagina agora aquele fornecedor, por exemplo, da Real, que te manda uma nota com mais de 150 produtos. Você consegue importar ele aqui em minutos, né. Essa importação aqui, pessoal, com toda sinceridade, eu faço ela com menos de 1 minuto. Isso porque eu já peguei prática com Excel, sei manipular arquivo, né. Mas não tem muito segredo. Você também vai ser capaz de fazer essa manipulação aí, seguindo essa ordem que eu falei ali, né, desde que o seu layout também esteja naquele padrão. Então, quantos minutos ou até horas você levaria para digitar esse pedido que a gente importou ele aqui com, poucos minutos, né, dava para fazer até com poucos segundos, para quem tem experiência. Imagina que beleza essa importação, né. Muito bacana isso, né, pessoal. Então, quem veio até aqui, eu já queria pedir para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Eu tô com vários seguidores aí que acompanham o trabalho nosso, né, e as pessoas não curte, não fala. Dá esse apoio aí pra gente, a gente fica muito, satisfeito de poder ajudar, né. Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, qualquer dúvida estamos à disposição. Valeu e até mais.